E você que já está assistindo esse episódio, você já vai garantir um cupom de desconto para o seu evento, para o seu coffee break do seu evento. O nome do cupom é EMPRECASH, não é isso, chefe Almeida? É isso aí. É um cupom versátil. Garante 30% de desconto nesse coffee break que atende até 50 pessoas. E quando eu digo assim versátil, porque pode ser tanto para confraternizar em um fim de palestra, um fim de seminário, quanto para usar na comemoração de aniversário, uma festa íntima em sua casa. Inclusive, esse coffee break vai estar no evento da imersão que vamos fazer no final desse mês. Assista o episódio anterior que você vai saber muito mais informações sobre o mesmo. E até lá! Bem-vindo ao EMPRECASH, o podcast de marketing e empreendedorismo. Eu sou o Domingos Matos, hoje eu estou com o chefe Almeida. Chefe Almeida, te apresento para os nossos ouvintes. Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Almeida, Rodrigo Almeida. Estou aqui na área da gastronomia há mais de 10 anos. E hoje vou aqui conversar com o Domingos, trazer um pouco da árdua experiência que é lidar com o empreendimento do ramo da gastronomia. Legal, né? E é interessante te falar sobre isso, porque atrás desse ambiente de empresas, né, sempre tem essas outras deixas dos empreendedores. Nunca é somente abrir a porta e servir um prato. Sempre por detrás desse servimento todo existe a compra, existe o planejamento, existe a composição de um prato, a receita, a cozinha, que é um grande foco dos restaurantes e afins, né? E isso fica muito obscuro para os clientes, não é isso? Sim, como eu falei, é árduo, porque trabalhar com restaurante é o mercado que tem o produto que mais oscila. Então, você às vezes nem sempre tem aquela manga, porque tem um período, nem sempre tem aquela tangerina, porque tem um período dela. E quando tem, você às vezes costuma trabalhar com um valor X, aí de repente tudo sobe. O ovo que está a cartela R$10, de repente está 20. E aí como é que você faz? Vai estar sempre trocando o valor para o cliente? O cliente que chega lá, compra uma fatia de bolo a R$8, porque o ovo subiu, lá vai subir o bolo também. Aí vai estar na mesma semana que uma fatia está 10, na outra está 12, na outra está 15, aí depois volta para 10, aí conseguiu comprar mais barato, faz um desconto. Então você tem que saber se equilibrar ali com fornecedores, manter um estoque. Por isso que eu digo, é árduo, porque o fornecimento é inconstante. Legal, e tu falou um negócio até que deve ser um cima do muro, né? Que é manter um estoque grande e manter um estoque pequeno. Visto que, beleza, deste modo é uma estratégia para eu manter o preço, o custo do meu produto. Legal. Sim. Só que a alimentação, ela estraga muito rápido. Então, Aí não é um computador, um relógio, alguma coisa. Você compra, no máximo acontecer, vai desvalorizar por conta da tecnologia. Legal. Só que ele não se estraga, né? Então, no ramo de alimentação, se você compra muita verdura, principalmente os legumes e verduras, que eles têm uma vida útil bem pequena, depois que cortado, eles vão se estragar, vão ficar feios, vão perder gosto, vão perder o cheiro, o olfato. Tudo isso conta na composição de um prato. E se você mantém um estoque muito grande, você literalmente perde a qualidade e a experiência toda que vai dar para o seu cliente. E se for, no caso dos legumes, eu vou estocar, vou pré-cozir, congelar, tá perdendo qualidade, tá perdendo sabor. Legumes é para usar ali in natura. Pegou da cestinha ali, cortou, serviu. Porque vai cozinhar uma batata, vai congelar, vai. Na hora que descongelar, já tá aguada, já tá sem sabor, já tá. Aí um cliente acha que você não sabe preparar, você não tem aquele dom, aquela coisa. Por isso que é sempre bom, questão de legumes, saber onde usar ele em todos os pratos, saber distribuir o uso dele. Porque se você comprar uma batata só para um prato específico, você vai ter perda. Você tem que ter vários pratos onde use aquela batata, e se usar ela, por exemplo, rústica, e
depois usar ela amassada, possa usar a mesma que foi feita da forma rústica. Não fazer uma batata diferente para usar ela amassada, porque aí você vai também perder seu tempo. Tempo é dinheiro, né? É. E a agilidade na entrega do prato muda muito o jogo, né? Não é isso? E você que já tá gostando desse episódio, compartilhe, curta, não esquece de seguir o canal. E se você conhecer outros empresários da gastronomia, caminha para ele. Deixa eu te perguntar um negócio. Tá, como você caiu nesse ramo de empreendedorismo que é a alimentação? Amor. Cozinha é amor. Tem gente que diz assim, enfermagem por amor. E tu chega, a enfermeira tá lá com aquela cara zangada. Cozinha, se tu não for mesmo por amor, o prato não vai sair que preste. Eu falo isso porque já fui em momentos cozinhar estressado e a comida não deu certo. Então tem que estar ali dedicado mesmo. Minha família, parte de pais, sempre gostou muito de cozinha, não só as mulheres, quanto os homens também. Meu pai cozinha, os irmãos dele, meus avós. E, em contrapartida, minha família, parte de mãe, homem não era bem visto na cozinha. Minha avó brigava comigo. Então, se eu fosse só ficar ali pelas proibições da minha avó, não ia estar aqui. Mas eu digo, não, minha família gosta, eu vou seguir esse ramo. Comecei com um buffet. Por mais que eu gostasse de cozinhar, aí tem uma diferença, você gostar e você saber. Então eu gostava de cozinhar, eu gostava de fazer uma macarronada, uma lasanha, uma coisa assim, mas eram coisas básicas. Eu não sabia cozinhar. Então o meu buffet, coisas para um casamento, para uma formatura, eu terceirizava, porque eu não sabia fazer um filé a molho madeira, não sabia fazer um estrogonofe, coisas assim mais requintadas. Então tudo era terceirizado. Até que eu digo, não, deixa eu fazer um curso de cozinheiro, me aperfeiçoar. Aí quando eu terminei o curso, começou a pandemia. Eu não tinha como estar me oferecendo para fazer eventos, nada, porque todo mundo estava nas suas casas. E aí que vieram as pessoas começaram a aprender também a cozinhar. A gente passou a ter uma divergência, né? Porque os que eram nossos clientes passaram a ser também os nossos competidores. Estavam ali cozinhando também, passaram a estar investindo em fazer bolo de pote, entregando por delivery. Então foi um período de pandemia, foi um período difícil. E é interessante me falar sobre essa parte da contextualização, né? Porque quando de fato entrou esse novo mundo, que eu digo muito nos empreendedores, para os empreendedores isso, né? Que existe um mundo antes da pandemia e pós-pandemia, né? Então muitas pessoas se reinventaram. Começaram a passar mais tempo dentro de casa. E passar mais tempo de casa é período de novas experiências, né? E quem nunca se arriscou a fazer um bolo? O quem nunca se arriscou a fazer um prato diferente porque não tinha o que fazer. Eu casei na pandemia. E quando eu noivei antes da pandemia e o casamento foi literalmente na época do lockdown. E aí a gente teve que adiar o casamento durante mais 6 meses, 6, 7 meses por aí, para que a gente retornasse todo esse trâmite de eventos, né? E realmente, de fato, as pessoas que trabalhavam com negócios físicos ou se reinventava ou quebrava. Então eu percebi que teve um boom na gastronomia, teve um aumento também do delivery, teve um aumento também de microempreendedores fazendo microprodutos, produtos virais, né? Que a pessoa corria atrás da internet, como é que faz? Google, me ajuda. E como é que se faz um bolo de pote, não sei o quê. E aí as pessoas começaram a procurar mais serviços assim para tentar resolver a vida, né? Querendo ou não, né? Você tem que monetizar para você sobreviver, né? E de fato é um grande marco, né? E eu fico imaginando como é que foi passar pela essa turbulência. Você que estava ingressando essa carreira agora de chefe de cozinha e, boom, lockdown. Como é que foi? Aí eu tive que dar assim um passo para trás, sair do ser empreendedor e passar a ser funcionário. Comecei a trabalhar em restaurantes,
porque é a oportunidade que eu tinha, já que ninguém estava contratando para festa, para fazer nada. Digo, então, vamos ali, que é uma forma também de aprender outros pratos, aprender outras técnicas. Por mais que tivesse feito um curso de cozinheiro, mas a gente não aprende tudo em um curso, numa faculdade. Toda profissão é aprendizado constante, aprendizado no serviço, aprendizado com amigos. Então, fui passando a trabalhar em outros restaurantes. Os primeiros foram, até engraçado, foram 3 seguidos de churrascaria, hoje chama parrilha, né? E lá aprendi muita coisa. E depois eu disse, não, agora já estão as coisas voltando ao normal, deixa eu começar com o meu empreendimento. Só que aquela vivência despertou a vontade de mudar. De não quero mais buffet, agora eu quero restaurante. E não cabia o nome Hakuna Matata, que era para festa. O início era mais também festa infantil, fazia personalizados, tudo. Eu não quero uma coisa que tenha nome de restaurante. Tenha corpo, né? É. E a faca do chefe, que foi o primeiro nome do restaurante, é a nossa extensão da nossa mão. É a faca a faca do chefe, o nome da faca, a gente usa para tudo. Eu digo, então, ela é a minha companheira, minha aliada. Fui pesquisar, porque vai que eu bote um nome que já tem. Não tinha, claro, então. Tem que fazer com certeza uma pesquisa de mercado, lógico, para saber se existe de fato esse nome ou não, né? Aí fui pesquisar, não tinha, digo, ótimo. E aí nasceu em 2020. Aí nasceu Faca do Chefe. Legal, legal. E é interessante essas histórias, porque assim, por detrás de todos os empreendedores existem histórias, vivências, necessidades, desejos. Tu falou vários pontos interessantes, porque não era o futuro que a tua família queria para você, né? Por conta de XPTO motivos. E também, durante esse teu calvário, chegou no momento de colocar para jogo as suas habilidades e aconteceu o quê? Boom, pandemia. E aí você me falou agora sobre um passo para trás. E às vezes, eu nem digo que seria um passo para trás. Existia um processo de adaptação. E como tu falaste, né? É vivência e experiência. Então você começou a administrar esse impasse para aprender novas técnicas, para poder moldar quem hoje você é, o chefe que está agora aqui na mesa. E me conta um pouco mais. O que tu achas que foi os grandes acertos da tua carreira hoje? A gente aprende com os erros, né? O erro no início do Faca do Chefe foi não ter aquela administração em separar, porque o restaurante, para não ter custo com aluguel, nada, então eu abri na minha casa e aproveitei que moro numa rua cheia de empresas, fazer o delivery para essas empresas. Então, na minha casa, fazia o delivery para empresas, mas na minha casa, por mais que eu comprasse separado, mas a geladeira era a mesma. Então, às vezes, eu tinha ali queijo, presunto para fazer um frango napolitano. Quando eu via, alguém já tinha feito um misto, um sanduíche. E aquele queijo e presunto que eu tinha comprado mais barato, para a emergência de atender o cliente, eu tinha que correr e ir num mercado mais próximo e comprar o mais caro. Então, essa falta no início, de entendimento de empreendedorismo foi o meu grande erro, que hoje é o meu grande acerto. Hoje eu sei como fazer essa divisão, como manter esse padrão, porque também quando você vai no emergencial para repor, você quebra o padrão. Não vai ser a mesma qualidade, a mesma marca. Se você às vezes compra um queijo mussarela, vai lá no outro, às vezes só tem o cheddar, aquele que é mais barato, então quebra o padrão. Tipo cheddar, né? As pessoas, a pedir de cortar, né? Mas as pessoas às vezes não leem sobre
produtos de alimento, né? Às vezes olha um pote de manteiga, padrão manteiga, mas chega lá, é uma mistura láctea com outras coisas que de manteiga passa longe. Ou um caso desse de queijos, né? Queijos também tem muito isso para redução de custos. Às vezes tu pega um queijo muito barato, normalmente ele é muito ruim. O que ele tem de barato, ele tem também de ruim. E isso na experiência, no final da entrega do teu prato, do teu serviço para o cliente, vão dizer, nossa, esse chefe não sabe cozinhar. Na verdade, não necessariamente é isso. Foi falta de um gerenciamento de compra de insumos. Até porque um prato, ele é um serviço, né? Você está prestando um serviço. Só que o serviço, para você ofertar ele tem uns insumos. Então, se você faz errado, você compra desse produto de nuts aqui. Se a uva passa estiver estragada, ela vai estragar todo o prato. E isso acontece, com certeza, fazendo compras erradas. A marca de um bolo desse tem que saber manter aquelas marcas, porque quando você já tem um conhecimento de marca, você sabe o trigo que vai manter fofinho, ou um trigo que precisa de uma quantidade maior, que se tu usar, às vezes, a mesma quantidade, por exemplo, da marca X. A marca X, tu consegue com uma xícara manter um bolo fofinho, um bolo que cresce, mas da outra marca, da Y, tu tem que usar uns 2 dedos a mais, porque não é uma marca muito boa, não tem que usar mais para poder ter aquela mesma qualidade. Isso então, é interessante tu falar, até porque, às vezes, a diminuição do custo do produto não necessariamente vai ser relacionado à marca mais barata. Porque, vamos lá, se tu usa meio quilo de um produto para fazer esse produto final acabado, e o outro tu precisa usar 700 gramas, tu tem um aumento de 200 gramas. Será que a diminuição do preço de um para o outro compensa? E se eu te falar, tempo, probabilidade de dar errado, o sabor do produto, o cheiro. A gente estava falando antes do episódio quão importante é o aroma dentro do meio, aquele cheirinho dentro do meio de um prato. A gente comentou sobre uma pizza de camarão com manjericão. Nossa, não existe uma coisa tão gostosa de sentir cheiro daquele manjericão na mesa. Você nem provou a pizza, você já está saborizando ela por dentro aqui, só por conta daquele manjericão. A gastronomia, ela é um misto de todos os nossos sentidos. Olfato, paladar, tato, visão. Então, você pegar um sanduíche de pão francês e na hora que você comer não fizer aquele crack da casquinha, você não pegar, não sentir aquela coisa assim áspera, aquele pão não tá bom, né? Então já diminui ali suas expectativas. Então o aroma, usar produtos naturais, usar temperos, usar cebola, pimentão para poder preparar um frango e não usar aqueles temperinhos de sachê, de cubinho. Isso daí, nada contra a Sazon, tá? Mas é o seguinte, faça o seu tempero. É prático. Gente, eu não consigo pôr na minha cabeça a pessoa, um cozinheiro que passa 1 ano e pouco num curso de cozinha aprendendo usar temperos naturais, depois chegar num restaurante e dizer, mas é porque é prático usar tempero industrializado. Eu só pego ali e boto, eu não tenho que cortar, não tenho que armazenar. Sim, o cliente está saindo da casa dele, ele faz isso bem aí, ele usa esse tempero industrializado. Ele está saindo da casa dele para procurar o diferenciado. E hoje as pessoas não estão mais com a preocupação do valor. Se tu chegar e dizer, tá aqui esse bolo, a fatia é R$20, a fatia com menos de 2 dedos é R$20, mas é um bolo natural, um bolo que foi feito de forma especial, ele vai pagar. Com certeza. Se você atinge a necessidade, o desejo do teu cliente, ele vai pagar.
Eu estava falando numa palestra, acho que antes de ontem, sobre o cliente, ele vai pagar pelo motivo dele, não é pelo seu. Você pode até ter, não, eu não pago R$ 20 no bolo desse. Tá, mas tu não paga, vendedor. O cliente paga. Do mesmo modo que tem gente que paga R$ 10.000 num iPhone Ultra Pro Max. Eu já não pago. Mas eu pago os R$ 10.000 no iPad porque o iPad me faz dinheiro. Percebes que são coisas bem diferentes, são distintas. Então tu percebes que, tipo assim, o valor de um cliente pro outro, cara, ele vai dizer, o bolso é ele. Então, se ele sai de casa para comer algo diferente, uma comida diferente, tu entendes que ele vai pagar um preço diferente para poder literalmente ter. E outra, o nosso mercado hoje está um mercado que tem a exigência da cozinha restrita, que é a cozinha para quem tem intolerâncias e tudo. E não é porque o bolo vai ser sem lactose, o bolo vai ser sem glúten, que ele tem que ser um bolo ruim. Eu faço bolo sem lactose, eu troco o leite por polpa de fruta. Eu uso a polpa mesmo de bacuri ou de cupuaçu, de graviola. Eu uso a polpa no lugar do leite, uso o óleo no lugar da manteiga. Quando o bolo está pronto, que abre o forno, aquele cheiro de bacuri, o sabor, tu fica às vezes dá vontade de fazer 2 bolos quando encomenda, porque tu sabe que é uma delícia. Não, eu quero um pra mim. É isso que eu Esse quero te aqui é do perguntar. cliente e o outro é pra mim. Eu queria até te perguntar sobre isso. Eu cozinho em casa, amadoramente, legal, cozinho pra mim. Mas quando a gente inverte o jogo, quando você tem um restaurante, você também gosta de cozinhar pra si mesmo, ou prefere pedir de fora? Eu quero essa curiosidade de um jovem também amante da culinária. Eu aprendi uma coisa com o chefe do curso, na época, o chefe Júnior Lisboa, que nós cozinheiros perdemos o direito de dizer eu gosto. A gente perde esse direito. Então, por exemplo, eu não gosto de fígado. Não como fígado, mas eu tenho que saber preparar um fígado. Se tu disser, Rodrigo, eu quero no meu buffet, eu quero um fígado, eu tenho que saber o sabor que está ali agradável, a textura, a qualidade do fígado, por mais que eu não goste. E isso eu aprendi com ele de uma forma bem estranha. Eu fiz um peixe para ele, levei, aí ele, tá bom, e cuspiu. Eu, pô, chefe, você disse que tá bom e cospe. Ele, porque eu não gosto de peixe. Eu provei, vi, o sabor tá bom, mas eu não sou obrigado a engolir, eu não gosto de comer peixe. Então, eu tenho coisas que eu não gosto de preparar e às vezes é um defeito meu, eu não pôr no meu cardápio. Então, fígado, eu não Mas muito é raro muito eu pôr. difícil tá no teu cardápio, né? Mas se a pessoa pedir, tu atendes. Então, agora essa questão de fazer o que eu gosto, eu evito para justamente eu não ter tanta perca. Porque às vezes a gente tá ali no fazer, vai comendo esse daqui, ó. Esse daqui às vezes é para botar no bolo. Vai comendo, e aí quando vê, acabou. E aí, cadê para botar no bolo? Acabou, tem que reinventar o bolo. Pois é. Então, é bom você ter os seus gostos ali, os seus prazeres, sempre à parte. Sempre procurar uma coisa que não lhe distraia, que mantenha o seu foco. Aí, para quem é cozinheiro, né, é um pouco difícil. Então, você tem que saber trabalhar isso, saber trabalhar essa sua vontade de estar petiscando tudo. Isso não é churrasco da família, né? Porque churrasco da família é isso. O churrasqueiro, ele é responsável por fazer a carne, legal. Só que ele é responsável para poder provar a carne, porque todo pedaço que sai tem a cota do churrasqueiro, né? Então, na cozinha não funciona muito bem desse modo. Um tempo desses eu preparei um jantar de marisco. Nossa, era patinha de caranguejo, era camarão, era lula. E eu digo, meu Deus, como é difícil fazer isso tudo num... deixa eu provar aqui, deixa eu pegar, deixa eu petiscar. Aquela prova técnica. Aquilo é do cliente. O cliente, ele pagou
por aquilo. Você não, você está recebendo, você não pagou. Você está recebendo por aquilo. Então, você tem que saber onde o seu limite, né? Legal. E tem outra coisa. Eu faço muito serviço na casa dos clientes, faço a preparação. Então, não é porque você está ali na cozinha do cliente, você está no espaço dele, que você é da casa. Que você, deixa eu ver o que tem aqui na geladeira, deixa eu ver o que eu posso beliscar. Não, você está ali como um funcionário. Não importa seu cargo, se você é chefe de cozinha, se você é amigo do cliente, não importa. O que importa é ali a sua função. Em que você foi contratado, o que você está sendo para desempenhar, né? Isso. Tu me falaste que você entrou com a faca do chefe, né? Uhum. Fora a faca do chefe, você tem outros empreendimentos? Sim. Hoje tem a Santo Grão, que é a cafeteria, e pretendo ter uma voltada para massas, uma voltada para sobremesas, que aí eu quero preparar as sobremesas da minha tia, que tinha parte de mãe, tinha muitas sobremesas antigas que a gente não encontra assim numa confeitaria, tipo Quindão, Rei Alberto. O Rei Alberto é com ameixa, com morango, a gente não encontra. Então, tenho vontade de abrir esse leque. O Santo Grão surgiu de uma forma assim um pouco engraçada. Eu queria fazer faca do chefe cafeteria e convidei um amigo meu para dar uma melhorada no Instagram, nas fotos, tudo. Ele disse, tá bom, vou levar uma proposta para ti. Aí ele chegou com a proposta do Santo Grão. E ele falando lá, Santo Grão, isso aqui, Santo Grão, isso aqui. E eu só pensando, eu digo, sim, cadê o faca do chefe? Cadê minha cafeteria? Não estou mais aguentando falar de Santo Grão, eu quero ver a minha cafeteria. Eu tenho coisa pouca, coisa besta de TDAH. Até eu me tocar que o Santo Grão era o novo perfil, novo. Eu digo, não, eu acho que esse Santo Grão é o projeto que ele é o novo nome, né, agora. Aí eu resolvi perguntar, eu digo, peraí, o Santo Grão é o que vai ser a cafeteria? Ele, Eu digo, tá. Porque quando eu abri a Santo Grão, era em frente à igreja do São Francisco, o ponto comercial, e ele fez essa ligação, Santo em frente à igreja, grão de café, que foi uma combinação que eu amei. O nome é muito bom, o logotipo é um grãozinho de café com a auréola em cima. E hoje o Santo Grão faz parte do grupo Faca do Chefe. Então o Faca do Chefe ficou como um grupo que vai sempre, porque futuramente quando tiver o restaurante reabrir num espaço físico, ele vai ter ali o espaço do Santo Grão, as receitas do Santo Grão ali, dos cafés, ele vai ter ali no café, as sobremesas, as massas, tudo vai ter. Ele vai ser o mix dos outros empreendimentos. Legal, legal. Essas histórias que tem por detrás das empresas são fascinantes, né? E quando a gente trabalha com roda de conversa de empreendedorismo, de ambiência mesmo, de vendas, de empreendedores, né? A gente gosta de sempre perguntar, cara, me tira uma dúvida. Essa tua empresa surgiu como mesmo? Sempre tem uma história diferente. Tudo bem, tem gente que foi herdado, tem gente que tinha uma necessidade, um desejo. Tem gente que diz que era o sonho da avó dele. Então, as histórias vêm de todos os lados, né? E é interessante também de falar sobre os nomes das marcas. Tu me falaste primeiramente da faca do chefe, que é uma extensão do corpo do chefe de cozinha. É totalmente interessante de falar sobre isso, porque é bem relevante, né? Tipo assim, faz sentido, né? E quando a gente fala sobre a contextualização do Santo Grão por conta de uma ambiência próxima, é uma estratégia de marketing bem assertiva, porque você se torna junto do ambiente que estava ali. Então, vamos lá eu tinha uma igreja, então as pessoas olhavam para o outro lado, nossa, Santo Grão, me conecta comigo.
É. E aí, automaticamente, aquele público da igreja começa a consumir mais lá dentro. Entendeu? E isso vai gerando aquelas vendas que você não precisa trabalhar canais pagos tecnicamente. E hoje as pessoas acham que a publicidade ela tem que ser ligado a canais pagos como Google, Instagram, TikTok e outras coisas. Às vezes a tua ação estratégica de publicidade pode ser um evento, pode ser um patrocínio de alguma outra pessoa, pode ser tantas coisas que o vendedor às vezes fica cego. E colocar o nome como Santo Grão ao lado de uma igreja foi uma estratégia esplêndida para vendas. Obrigado. Aí já não deve a mim esses parabéns, deve à equipe que foi, que fez e que pretendo nos próximos, né? Que venham com bons nomes, nomes criativos, para abrir até esses empreendedorismos. Legal, legal. Todo episódio nosso eu gosto sempre de perguntar sobre acertos, erros, tu já me falaste alguns, né? Mas eu gosto em questão sempre pedir uma indicação de um livro. Um livro que pode mudar o pensamento das pessoas, pode ser um livro de empreendedorismo, pode ser um livro até de cozinha, pode ser um livro de vida, um livro que você indicaria para os nossos ouvintes hoje. Olha, deixa eu ver aqui. Eu gosto muito. Foi o primeiro livro que eu usei, o livro do Senac, né, de cozinheiro. Ali ele não tem receitas, ele não tem, mas ele tem as técnicas para nós cozinheiros que já conhecemos os temperos, os insumos, saber as técnicas que você possa usar, técnicas diferentes para fazer um frango, um peito de frango, você pode fazer de várias formas. Pode fritar, pode empanar, pode não empanar. Então, eu sempre vou ali dar uma pesquisada. Quando eu quero criar alguma coisa, eu digo, deixa eu ver se esse daqui, usando esse tempero, se eu consigo fazer dessa forma aqui. Eu sempre dou uma consulta rapidinha. É sempre o meu Google. Porque às vezes no Google, por mais que tenha muita coisa, eu tenho um pouco receio de ter coisas fakes, né? Então eu gosto do que foi mesmo impresso. Eu ainda sou muito do impresso. Legal, legal. E por fim, eu deixo que você faça um pitch de apresentação da sua empresa para os nossos ouvintes. Assim eles vão conhecer a empresa de você e poder consumir também sobre todos os produtos e serviços que você oferta, tá bom? Aí você pode ficar à vontade. Bom, o grupo Faca do Chefe, a gente hoje está sem espaço físico, tanto quanto também a Cafeteria Santo Grão. A cafeteria está em obra no Calhau, breve vamos estar inaugurando. Agora você pode contratar nossos serviços, workshop também, se você em escola você quer ensinar as crianças a fazer preparações, você de alguma paróquia, alguma igreja quer fazer um workshop de massas, de pratos natalinos, pratos especiais. Então a gente tem essa função. Coffee break para podcast, coffee break para uma reunião empresarial, um aniversário. Às vezes aniversário você não quer fazer um bolo, uma coisa, que é só aqueles salgadinhos, aquela coisa para acompanhar com os drinks. Então estamos aqui à sua disposição. Pode entrar em contato pelo WhatsApp. O número você vai botar no... Coloco na bio o número do WhatsApp dele e também na rede social também a gente vai colocar para vocês. Aí você vai poder entrar em contato pelo WhatsApp, pelo nosso Instagram, conhecer um pouco do nosso serviço no Instagram e depois conhecer o nosso sabor. Primeiro você vai conhecer o serviço, depois espero que conheça e se encante com o nosso sabor. A gente tem um lemazinho que do Faca do Chefe é afiados no sabor e o Santo Grão são encontros e memórias através de sabor. Porque hoje uma roda de conversa assim
sempre vai gerar uma memória, né? Com certeza. E junto de sabor, então, a memória parece que é mais afetiva, mais alegre. Com certeza. Então vocês que gostaram aqui dessa apresentação, procure eles. Vou colocar na bio a rede social, contato de WhatsApp, para que você também consiga experimentar essa experiência que é a faca do chefe e o Santo Grão. E aí a gente vai ficando por aqui, a gente agradece a tua presença aqui no nosso estúdio e até o próximo episódio. Valeu, eu que agradeço também. E até mais. Até. Precast, o podcast de gestão de negócios, marketing, cases de sucesso e muita informação.